né, do ensino médio. Nós vamos começar então com a correção da atividade que foi passada há 2 semanas. Então, olha só, a nossa aula do dia 17 de maio, eu pedi o seguinte: Pescaria de Merda, feito pelo coletivo Santa Bandeira, Brasil, 2009, 8 minutos. É um bom exemplo de documentário de crítica social que explora os recursos da linguagem do audiovisual. Assista ao documentário no link que está nos anexos desta aula. Como você percebeu, eu mandei aqui o documentário, um videozinho de 8 minutos na nossa atividade do Google Sala de Aula e também um recorte da nossa aula do dia 17. Então agora eu vou comentar aqui com vocês. Depois de terem assistido, olha só, responda em forma de comentário particular, ou seja, aquele comentário que não é público, que é só para eu ver, a uma das opções abaixo. Então você ia ler as 4 opções que nós temos e escolher uma para responder. Como o prazo da atividade já venceu, nesse momento agora, eu irei então comentar, responder essas respostas de vocês. Então, vamos a elas. A questão número 1 dizia o seguinte: qual o objetivo final desse documentário? Por que você pensa assim? Bom, a gente poderia dizer então, gente, que o objetivo final, o objetivo principal desse documentário era gerar uma conscientização, né? Era fazer com que as pessoas pensem, né, sobre o problema do lixo urbano, né? Então talvez o objetivo final desse documentário, né, é justamente assim promover a reflexão sobre um tema fundamental, né? Por que você pensa assim? Bom, você deve ter percebido que o objetivo maior era causar, de uma certa forma, um impacto nas pessoas em relação ao lixo, né, acumulado nas cidades grandes e o que isso pode gerar. Né? Além, é muito mais do que mostrar apenas a poluição do Rio Pinheiros, né? Mas é mostrar justamente o destino desse lixo, né? E esse cuidado que muitas pessoas não têm. Então, basicamente, seria isso daqui, tá? Na opção número 2, nós temos assim: quais as técnicas de som e imagem que você acha que foram usadas para causar um impacto? Então, olha só, nessa questão, para quem resolveu falar sobre essa questão, vão prestando atenção, vocês devem ter percebido que, primeiro, não existe ninguém falando sobre o tema. Se a gente sabe, por exemplo, que o objetivo era promover uma reflexão, mas isso não fica explícito, não é direto. Eles não dizem, olha, nós estamos aqui com o objetivo de fazer isso. Não. Então, nesse caso, os sons da cidade foram usados para mostrar então, os sons dos carros, os sons das chuvas, né? As imagens do rio sujo, poluído, né? O impacto. Aquela crítica, por exemplo, as pessoas que vão pescar num rio completamente poluído, sem vida, que pegam, né, aquelas coisas ali para expor. Então, por exemplo, a gente acompanhando aquele enigma, né? A gente até certo momento a gente não sabe o que eles estão fazendo. Então, é uma forma que nós podemos dizer que foram usadas para causar um impacto, né? Questão 3. Sabendo que toda a sequência narrativa foi construída através da linguagem não verbal, ou seja, não se falava, né, gente? Não era o pessoal apresentando, falando, não, foi só através de imagens não verbais. Qual o roteiro, a sequência dos fatos que são mostrados para apresentar a história? Então vamos lá. Quando eu pergunto assim, qual foi a sequência narrativa, o que a gente vai poder dizer? Vamos lá. Primeiro você tem o som de chuva, certo, gente? Qualquer dúvida vão dizendo aí no chat, mas eu vou tentar falar por aqui agora, mostrando aqui a minha imagem. Nós temos um som de chuva, né? Há uma chuva forte caindo assim na cidade. E aí, assim, essa chuva vai formando esses pequenos riachos, né? Que vão ali entrando, passando pelas calçadas, vão entrando dentro dos bueiros, né? E aí, o que acontece? Essa chuva, essa água vai levando todo o lixo, né? Então, a chuva já parece um rio, né? Então, vai levando todo o rio, o lixo da cidade, que vai entrando dentro dos bueiros e tal. Enchendo esses bueiros, né, causando. E aí essas águas com essas sujeiras todas vão parar onde? Dentro do córrego, né? Vão parar dentro do Rio Pinheiros mesmo, né? Então aí no outro dia, né, um belo dia de sol, a gente tem aqueles pescadores, né, de amarelo, eles vão com vara de pescar e tal. E aí quando eles jogam a vara, eles vão pegando umas coisas bem bizarras, né, que era o que se esperava. Pega um sapato, pega uma boneca, pega um chinelo, né? E tal, e ficam pescando lá, né? Aquele lugar totalmente sujo e tal. Então, o que acontece? Depois,
eles lavam aquilo dali tudo e eles abrem com uma espécie de galeria de arte, né, para causar aquele impacto, né, gente? Então há uma galeria de arte ali na cidade em que eles expõem aqueles objetos, né, perguntando, esse lixo é seu? Né? Ou seja, para causar aquela reflexão nas pessoas, não é? Vamos para a próxima última pergunta. Abdicando de estratégias tradicionais do documentário clássico, ou seja, não usando, né, essas estratégias tradicionais, o filme, esse documentário, renova as estratégias da abordagem sobre um tema já saturado. Qual é o tema do documentário? O descaso com o esgoto e com o lixo. E a consequente poluição do Rio Pinheiros. Gente, esse aqui é o tema. Ninguém desconhece o problema, ou seja, o problema é conhecido, mas, no entanto, nós já nos tornamos insensíveis a ele, ou seja, ele não mexe mais conosco, né? Então, por meio do percurso indireto, de informações escassas, ou seja, a gente não sabe de cara sobre o que se trata. O próprio título, né? Pescaria de merda. Não deixa muito claro de que se trata, né? O filme consegue recolocar essa questão, ou seja, o descaso do esgoto do lixo, sensibilizando o espectador, a pessoa que está assistindo, instigando ele a propor uma charada que só encontrará a resposta no final. Explique. Vamos lá. Então, assim, o tema ele não fica muito claro, né, como aparece ali naquela questão. Não se usa estratégias originais, ou seja, não tem uma pessoa falando, olha, nós vamos pensar aqui, como uma reportagem, falar sobre o problema ambiental que o lixo vem causando, né, poluindo o Rio Pinheiros, né? Então não tem bem isso, né? Então é uma espécie até de uma piada, sei lá, porque eles vão ali pescar no rio sujo, pegam aquelas coisas, e depois eles expõem, né, as coisas limpas e tal, né, mostrando que o lixo que nós jogamos no planeta, ele volta, ele não desaparece, né? Então, assim, é uma forma criativa, usando só a linguagem não verbal, ou seja, não usando palavras, não ninguém usando falando, para poder tratar de um tema tão importante. Tudo bem? Então essa seria a opção 4. Muito bem, para a nossa aula de hoje, nós vamos ver um documentário, né, que tem como título Santos, Ofício ao Alfaiate. À medida que a gente for assistindo, nós vamos ver alguns comentários, algumas técnicas usadas na produção desse documentário. Fique bem atento, porque as atividades serão em relação a isso. Inclusive, nós vamos ver alguns conceitos hoje, como alguns tipos de planos, né? O que é plano detalhe, né? Plano médio. Nós vamos aprender um pouquinho, tá? Então, vamos lá, começando. Só lembrando, gente, que o vídeo tem alguns ruídos. É comum, porque do próprio documentário tem esses ruídos da rua, então não fiquem incomodados não. Prestem atenção e tentem aproveitar ao máximo. Vamos lá. Bom, eu gostaria de alguém para ler aqui. Alguém poderia ler? Alguém? Não? Tá, vamos lá. Eu leio. Pronto, perfeito. Por favor, leia aí. Esse curta faz parte da série Ofícios, que fala de profissões em extinção, diferente da entrevista jornalística tradicional, que investiria predominantemente em perguntas sobre o ofício em si, as quais poderiam ser respondidas por qualquer um no alfaiate. Um documentário se interessa pela vida particular do Sr. Manuel dos Santos. Perfeito, muito obrigado, Pedro. Olha, gente, então assim, não é uma reportagem, não é uma entrevista jornalística. Esse mini documentário ele vai se interessar pela vida particular do personagem principal dele, que é o seu Manuel dos Santos, tá? Não é fazendo perguntas, é mais de uma forma diferente. Vamos lá. Comentário. Veja que a imagem ainda está meio embaçada, a gente ainda não viu o rosto dessa pessoa e a câmera está como se fosse assim meio escondida, né? Como se fosse uma pessoa de fora olhando
esse senhor chegando em casa, né, e abrindo as janelas, fechando a porta, tá? Mas ela tá ali meio escondida ainda, a gente ainda não conhece o rosto da pessoa, tá bem? Pronto. Outra pessoa para ler, gente, essa informação. Quem poderia? Se não aparecer ninguém para ler, mas vocês vão lendo aí sozinhos, tá? Pronto, vamos lá. O filme apresenta o personagem pelo seu espaço de trabalho, por meio de planos detalhes de diferentes objetos ligados ao ofício. Cabides de arara, maquinários de costura, calças de alfaiataria. Plano detalhe é quando a câmera foca em objetos pequenos dentro de um espaço grande, grosso modo, né? Então, alguns desses exemplos são o quê? Coisas que estão ligadas ao trabalho dele, né? Ou seja, os cabides, a arara, que é onde coloca aquele, é tipo manequim, né? A máquina de costurar, a calça. Então, ele vai mostrando pra gente esse personagem, o documentário, a gente vai conhecer o personagem através do ambiente de trabalho dele. E pela voz off do personagem, que parece preencher todo o espaço, né? Para em seguida revelar Santos trabalhando, né? O Senhor, ele mostrando, ele trabalhando por meio de planos médios, planos detalhes e planos gerais que vão compondo o espaço e a natureza do trabalho. Ou seja, esses planos que se falam são, por exemplo, vai ter um momento que vai aparecer o quartinho dele, onde ele trabalha, um plano mais médio, ou seja, ele mais próximo do rosto dele. Depois vai aparecer a rua, um plano maior, um plano mais geral, certo? São planos, ou seja, são como a câmera está posicionada para mostrar o universo do personagem, né? Vamos lá. Eu briguei pra isso, Célia. Isso mesmo. Eu sei que você é da ordem. Então tá bom. Até uns 10 anos de idade, mais ou menos, eu trabalhei com a minha mãe na roça, assim, praticamente, não era na cidade. E aí tem o lugarejo lá onde que chama Bela Vista do Paraíso, uma cidadezinha pequena, né? Bem minúscula mesmo. Então não existia praticamente profissões. Veja que a voz está em off. Veja que a câmera que agora está do lado de fora da rua, né? Até mostrando, por exemplo, a visão das pessoas que passam na rua tem dele. Ele ali trabalhando em frente à janela, ele passou a linha na boca, né, para colocar dentro da agulha. E a voz está em off, ou seja, a gente não está vendo o momento que ele está falando, mas essa parte já foi gravada e essa voz dele foi colocada em cima dessas imagens, né? Mostrando para a gente conhecer ele, que agora a gente já está vendo o rosto. Nesse plano aqui médio, né? Ou seja, chama plano médio porque, por exemplo, só tem um pedaço da janela, um pedaço da casa e ele aqui, tá? Tinha padaria, tinha aquela que chamava-se também tinturaria, né? Hoje é lavanderia, né? Antigamente era tinturaria. Então meu irmão foi trabalhar numa dessas tinturaria, mas eu não quis saber de ajudar naquele lá, não. Aí apareceu uma oportunidade, inclusive ele saiu, foi trabalhar já aprender a profissão, né? Ajudando numa alfaiataria. E ele, como mais velho, acabou me arrastando também para ajudar, né? Aí eu comecei a aprender, eu já estava com 11 anos de idade. De lá para cá, quer dizer, eu não aprendi outra profissão, continuei nela até hoje. Né? E hoje estou com 75 anos, faz uma base, quanto tempo faz que eu estou nessa batalha, né?
A calça ficou pronta, a banda? Olha, gente, o som é porque de fato ele convive com esse barulho, né? Ele convive com esses carros passando em frente à casa dele. Veja que, por exemplo, o documentário, as imagens são sempre ele trabalhando. Ele não está falando diretamente para a câmera. Ele está trabalhando normal, olha só as roupinhas, né? Ele aqui passando a calça. Agora chegou uma cliente. Veja que ele está com a fita sobre o pescoço, né? A fita métrica, né? Chega a mulher perguntando por uma calça, alguma coisa e tal. Então o documentário quer mostrar o trabalho dele como é de verdade, né? Ou seja, embora ele saiba que ele está sendo filmado, mas o foco é mostrar, né, como que acontece no dia a dia. Ou seja, ele não arrumou as roupas, por exemplo, né? E o som, o barulho todo, o radinho ligado, né? É mostrando justamente como que é a rotina dele, tá? Ela participou da ceninha aqui? Acho que sim. É? Acho que sim. Dá um jeitinho então, você vê que eu tenho que terminar o roteiro e já passa a barra para você. Tá bom então. Da calça, né? Isso, isso. Pra eu só segurar. Quando eu vim para cá, o município inteiro tinha 35 mil habitantes. Eu e meu irmão resolvemos montar uma alfaiataria. E montamos uma alfaiatariazinha até na Rui Barbosa. E o nome até nós colocamos de A Soberana, na época, né, de botar mais status, entendeu? Aí passamos a trabalhar na alfaiataria. E nessa Ó, gente, veja que tá sendo uma conversa bem informal, ó. Provavelmente sim, ele ouviu a pergunta, né? Alguém fez a pergunta. Só que ele não tá conversando diretamente. Ele tá ali trabalhando na calça, contando a história de vida dele. Veja que tem um microfonezinho aqui ligado, né? E essa câmera do lado parada, vendo ele gravar, ele fazer o trabalho, né? Mostrando, né? Como é que é a rotina dele, tá certo? Claro que ele ouviu a pergunta, repito, né? Mas assim, a pergunta não aparece, né? Não é bem uma reportagem, né? Mas assim, o foco do personagem mesmo é ele. Então, ele, né, o Senhor, né, o Seu Santos, é onde ele aparece, né, em todo o filme, né? Então, vamos ouvindo a história, vamos lá. Nessa época, nós progredimos bastante. Aqui em casa, nós estávamos com a cafeteria muito bem montadinha, né? Só que um dia aconteceu um pequeno desastre, né? Que a alfaiataria deu um curto-circuito lá e pegou fogo. E perdemos a alfaiataria toda, né? Tentei parar com a profissão certo? Resolvi me meter a ser vendedor, principalmente de livros. Mas não deu certo. Cheguei ao ponto que falei, não, o negócio de ficar andando para lá e para cá, isso não adianta, eu prefiro ficar mexendo com as minhas roupas, né? E conversando com as pessoas, mas dessa forma, atendendo aqueles que precisam do meu trabalho. Muito bem. A escolha do enquadramento, ou seja, a câmera, né? Do enquadramento das imagens em primeiro plano e plano detalhe. Veja, a partir de agora, veja que nós vamos ver ideias de planos detalhes. O quê? Vai focar na agulha, no carretel de linha, na máquina de costura. Essa escolha valorizam a precisão e delicadeza do mundo do Senhor Manuel e contribui para dar ao filme um tom mais poético, né? Ou seja, mostrando como que ele é delicado, é uma profissão que requer cuidado e tal. Então, não foi à toa que agora as imagens vão começar a focar a agulha, o carretel de linha, a máquina de costura, mostrando a delicadeza do mundo dele, né? A leveza que ele fala e da própria profissão, né? O cuidado de alfaiate. Vamos lá.
Agora vamos lá. Observe que, embora aborde aspectos mais previsíveis que buscam elucidar o ofício alfaiate, que aspectos são esses? Por exemplo, saber quando e de que forma o senhor Manuel ingressou nessa profissão. Esse curta, esse documentário, adentra terrenos inusitados, por exemplo, como sua relação sobre a morte. Né? Ele vai começar a falar da morte a partir de agora. Perceba como o próprio tempo de condução da conversa é lento, é pausado, né? Em consonância com a temática da série, que aborda profissões em vias de extinção. Ou seja, já que está falando de profissão que está morrendo, agora vai entrar o próprio tema da morte. Veja que não é à toa. Né? Então, muito calmo, tá? Ele vai começar a falar sobre isso, como também tem sido a própria morte da profissão dele. Tá? Vamos lá. Eu tenho um livro ali que esse dia eu estava procurando o nome de um freguês aí fui olhando e vendo aqueles que já foram. E um monte deles. Médico, advogado, engenheiro, políticos aqui também, né, que já passou pela minha mão. Mas eu ainda estou aqui. Aí eu sou meio teimoso, né? Eu não quero ir na frente dos outros, não, né? Deixa que os outros vão na minha frente, não é melhor, não é? Oi, por favor. Ficou esquisito aqui. Essa aqui? É, Essa que eu já fiz sua? aqui ó. Aqui. Mas então nós vamos ter que apertar ela aqui, ó. Senhora, aqui já não precisa marcar nada, né? Não, aí já marquei já com você. Não ganha um freguês, você ganha um amigo. É por isso que eu falei para você, se eu fosse me considerar rico, por conhecimento que eu tenho com as pessoas e amizade, aí então eu sou uma pessoa rica. Graças a Deus. Acho que é importante, né? Pronto, aí vamos lá. A fala final do seu Manuel, no entanto, se contrapõe a todo esse cenário de desaparecimento, né? De coisa que está assumindo. Assim como seu ofício sobrevive no mundo de roupas padronizadas e industrializadas, ele também resiste. Veja que assim, a ideia era dizer que a profissão dele está morrendo, né? E veja que ele já é velhinho, né? Porque tipo, é um mundo que as pessoas não mandam mais consertar as roupas, né? Você manda comprar outra, né? Você joga fora, né? Mas também mostrando que ele também resiste, né? Como ele disse, ele é mesmo teimoso, né? Ele fala. Ele diz que não quer morrer e pede à equipe de filmagem que não se esqueça dele, né? Nesse momento, ó que coisa linda, gente. Ele vai pedir isso daqui, ó, para não se esquecer dele e até não esquecer da profissão, né? Nesse momento, seu rosto, o rostinho dele, ocupa a tela inteira em big close, ou seja, quando foca só o rosto, só uma coisa assim, né? Toda a atenção está sendo dirigida à sua pessoa, né? Olha só. Mas não esqueçam de mim. Pode onde vocês estiverem, procure se lembrar desse velho alfaiate aqui. Só que não me considero velho não, viu? Velho só na aparência, né? Mas interiormente não. Vontade de pelo menos me sentir aí com meus 40, 50 anos que eu já tive, né? Agora não. Por isso que eu falei, lá pro céu eu não quero ir tão já não. Pode ser melhor do que aqui, mas eu não tenho certeza, né? Porque ninguém veio falar pra mim, né? Os que foram pra lá não voltaram aqui pra dizer assim, ó, vem pra cá não, né? Tocando em frente. Tocando em frente.